Fala, meus amigos, fala ortodontista, como você está? Tudo bem? Aqui, Glauber Cariena, ortodontista como você. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te lembrar. Este é o último vídeo da série Finalização em Ortodontia. É quando eu falo sobre estética branca e estética rosa de uma maneira resumida, mas tentando abrir os olhos aí para a nossa finalização. O que eu observo durante o processo, de alinhamento e nivelamento, acabamento, quando se fala em estética branca e estética rosa. Vou levantar alguns pontos, mas o que eu gosto é de um artigo do David Sarvito, que ele fala muito sobre os aspectos macro, os aspectos micro e os mini aspectos do sorriso entre a estética branca e a estética rosa. Esqueci de falar para você, curtir o vídeo, compartilhar, falar com todos os seus amigos, indicar, etc, perguntar e assim por diante. Vai lá, toca o sininho, segue, vamos que vamos. Agora sim, vamos lá. Vamos lá, muito difícil a gente pegar e fazer uma colagem de brackets, ou até mesmo no alinhador, observando que você tem uma certa quantidade de gengiva, E isso atrapalha demais no aspecto da colagem. Então muitas vezes o cliente fala, olha, eu tenho muita gengiva, muito aspecto rosa, eu queria aumentar meus dentes. Uma simples cirurgia, olha aqui onde está o dente, olha aqui onde estaria, eu cortei basicamente isso daqui, ó. Facilita não só a visualização, o diferencial entre estética branca e rosa, mas o resultado final que você tem impacta muito o sistema de colagem e a finalização. O resultado final do caso está relacionado, claro, a uma harmonia entre estética branca e rosa. Então eu estou falando só da gengiva e do dente, eu tenho que olhar isso. Um paciente que sorri e mostra muita gengiva pode se incomodar. Da mesma forma que um paciente que sorri e não mostra gengiva, fica com o aspecto mais senil no sorriso. Por isso faz parte do planejamento. Eu fazer intrusões aonde eu posso e evitar intrusões aonde eu não devo fazê-las. Da mesma maneira, eu tenho que pensar no segundo ponto, Então eu olho dente e gengiva e o sorriso. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tamanho de dente. E um dente, ele tem que ter uma harmonia entre ele, altura e largura, é o X do dente, e ele e o vizinho. Então ele com ele, como é que a gente faz, Eu olho sempre essa máxima. Eu tento buscar sempre uma proporção de altura e largura. Por exemplo, a largura do central é 80% da sua altura. A largura do lateral, arredondando, é 70% da sua altura. E a largura do canino é 75% da sua altura. Eu tento equalizar isso. Muitas vezes eu tenho um dente, um canino desse tamanho e um central desse. Eu tenho que imaginar isso, porque não vai ficar bonito no sorriso. O segundo aspecto não é ele com ele, mas é ele com o vizinho. E como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte maneira: toda vez que eu tiver 10 milímetros aqui, eu tenho que ter 9 e 9,5. De novo, 10, 9, 9,5. Isso é uma certa harmonia entre os dentes vizinhos. Estou falando de uma referência, mas tem tantas outras e tantas outras. A referência, muitas vezes, a gente acaba esquecendo de olhar isso. Quando eu pego dentes desgastados, por exemplo, eu esqueço de olhar isso. E tudo isso tem muito a ver com o aspecto que eu olho na minha colagem, que é Zenith. Então eu meço sempre a coroa clínica para saber o tamanho do dente, não a coroa anatômica. Da mesma forma, entre a coroa clínica e a anatômica eu tenho o ponto Zenith. Eu tenho que referenciar isso. Na prática, como é que isso acontece? Eu vou mostrar uma situação clínica para vocês. Isso acontece demais, principalmente com o canino. Eu tenho um canino aqui, eu sempre gosto de deixar 2 milímetros do zênite, do premolar e do canino, 2 milímetros. Só que esse canino sofre demais com o desgaste e ele destrui. E aí o zênite fica na mesma altura. Essa distância de 2, então, é a diferença entre a colagem desse bracket e esse dente. Então vamos lá. Se eu tenho uma colagem aqui de 5, aqui eu vou colocar 7. Porque eu sei que quando ele intruir, ele leva para 2. Seria mais ou menos isso. Dentro da colagem que eu faço, eu não posso colar em crista, eu não posso colar em ponto de contato e nem no centro da coroa. Eu colo 3 milímetros da crista, 3, 3 e 3. Mas observe, gente, o fio verdinho deveria passar reto, 3 milímetros. Só que aqui eu não tenho 2 milímetros, então eu vou pegar esses 2 milímetros aqui e vou jogar aqui para baixo. E aí eu vou colar, basicamente, o ponto de reabilitação. Eu coloco ele e o fio vai passar, vai intruir nos 2 milímetros, eu tenho que restabelecer o tamanho do canino. Então observa que a colagem Zenith que eu faço, ela já vai me dar isso. Olha nos treinamentos que nós temos. Eu boto um canino desgastado, a altura do Zenith, a colagem vem aqui, a outra vai vir aqui embaixo. De novo, se deu 5 aqui é 7, se deu 7 vai ser 9 e assim por diante, para que eu possa de fato ter a recuperação. Então eu tenho 2 milímetros aqui, observe, aqui está medindo os 3, olha só.
2, 3 milímetros. Eu tenho o ponto de reabilitação, está no mesmo nível, esse ponto vem para baixo. Coloco ele aqui embaixo, na altura dos 3 milímetros. Observe que 3 milímetros eu tenho aqui, ó, a papila. Aí passou, desço 2, 1, 2. Aí eu colo e ele vai intruir. Conforme eu colo, ele intrui, eu restauro. E aí eu tenho um dente bonito na região anterior, um dente grande. E quando eu falo de reabilitar o paciente, quando eu falo de sorriso bonito, quando eu falo de rejuvenescer o sorriso, aliás, na introdução do meu livro eu já falo disso em 2014, que rejuvenescer um sorriso significa devolver tamanho, devolver ponta de cúspide, devolver formato da arcada, aspectos gengivais da estética branca e a estética rosa. Isso é rejuvenescer, então é um arco mais expandido, né? E para expandir eu tenho que intruir esse canino. Quando ele intrui, ele expande pré-molar, melhora o torque anterior. Gente, é uma dinâmica que está acontecendo aqui. Se eu coloco o canino muito alto, ele fecha, ele não consegue expandir. E claro, nesse momento, o canino é intruído, olha lá, e aí ele é reabilitado. E eu estou falando de dentes grandes. Por isso que eu gosto bastante de fazer uma colagem Zenith, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. A gente tem uma colagem, se você não sabe como funciona, pega alguns vídeos do meu canal sobre colagem e você vai entender o porquê colagem Zenith. Na prática, a estética branca, a estética rosa, ela ajuda demais meus clientes. Vamos pegar um caso clínico só para vocês vislumbrarem. Olha só, aqui é a Stephanie. A Stephanie eu tratei já em 2012, 2013, quando eu desenvolvi a colagem Zenith. Observe que ela vem com um sorriso, uma bela intercuspidação. Aqui ela mexeu, mas está bem intercuspidado, tá? A foto não ficou legal. Mas aqui eu tenho um aspecto chorão da incisal do sorriso. E o Smile Arch, ou o arco do sorriso, ele acompanha o lábio inferior fazendo uma curvatura. Então o que eu faço? Eu faço a minha colagem Zenith. Eu pego o paciente, levo a colagem, observo como eu estou. Nesse caso eu fiz uma gengivoplastia, né? Eu sondava, tinha bastante volume dentário para dentro da gengiva. Fiz a colagem Zenith e aqui observa como eu tenho aqui o incisivo central mais alto no plano do que o lateral, que está mais alto do que o canino, quando na verdade o lateral tem que estar mais baixo do que o canino e o central mais baixo do que o próprio lateral, fazendo a curvatura do Smile Arch. Então é isso que a gente tem. Então é fácil comparar isso com isso. Olha como aqui a incisal está ao contrário e o lábio para cá. Então elas se cruzam. Lábio, incisal se cruzam. Fez 2x aqui. O sorriso não tem como ser agradável. Olha como também eu tenho um torque negativo em circunstâncias como essa. A partir do momento que eu vou com a técnica, que eu expando, eu inverto essa lógica, eu acabo tendo tanto o arco superior e inferior, olha só, paralela incisal. Isso traz beleza do sorriso. Isso que é o Smile Art, tá vendo? Então um aspecto é eu entender expansão, o outro aspecto é tamanho de dente, o outro aspecto é reabilitação dos dentes desgastados. E a harmonia é isso. Para ilustrar e finalizar então essa série, eu queria mostrar esse caso. Paciente com mordida aberta. Nesse momento eu não observo muito bem a altura de Zenith, eu faço uma colagem baseada no Zenith, mas não observo nenhum problema em evidência. O fato, gente, é que é uma paciente classe 2, com mordida aberta, classe 2 com mordida aberta, onde eu usei o elástico classe 2, fiz uma colagem Zenith e usei um trapézio para fechar essa mordida. Quando eu fecho a mordida, surpresa, aqui em cima, na parte Zenith, está mais alto, mas passou despercebido na hora. Quando eles nivelaram, e como eu faço a colagem de cima para baixo, então eu colo, por exemplo, né? Não tenho certeza se é esse o número, imagina que fosse 6. Aqui vai 5, aqui vai 5,5. Então 5,5 aqui dá diferença, porque o dente é mais alto. E quando ele desceu, ele extruiu. Olha lá o erro. E aí eu pergunto, como você corrigiria isso? Eu falei anteriormente que eu vejo a largura e a altura. Então eu pego esse dente, que deve ter, vamos imaginar, 10, 9 e 9,5. E eu pego que se ele tem 10, esse aqui tem 11. E eu meço com esse, então eu faço uma medida da harmonia que eu expliquei. E ali eu vou decidir o que eu vou fazer. Olhando no aspecto, o que eu cheguei à conclusão? Que esse aqui é muito comprido, tá? Digamos assim, esse tem 9, esse tem que ter 10. Ele tem 9. Então eu vou aumentar 1 milímetro. Só que esse tem 11, eu vou tirar 1, então fica 10, 10, 9, 9. Eu não sei se são esses valores, mas é um exemplo que eu citei para você. O que eu quero dizer? Para eu arrumar isso de maneira harmônica, não basta eu achar, eu tenho que entender as métricas. Eu entendi as métricas, eu aumento e desgasto. E quando eu aumento e desgasto, ó, eu tenho uma harmonia entre o sistema. Uma harmonia entre o sorriso. É uma estética branca e uma estética rosa dentro de uma harmonia. Por isso que muitas vezes, quando se fala em estética branca e rosa, eu tenho que buscar profissionais multidisciplinares, fazer uma integração entre todos para a gente poder chegar a um resultado final.
Basicamente, gente, eu sou um arquiteto do sorriso, mas se eu deixo tudo para os outros, quem leva a fama é a pessoa da faceta, que desgasta direto e já bota as lentes. Eu tenho que arrumar a questão gengival. Além de arrumar a questão gengival, e observe como nesse caso fica muito evidente como é importante arrumar o zênite. Por quê? Porque zênite, gente, olha só, no sorriso toca, cervical, 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 paralelo à incisal. Quer dizer, são muitos detalhes, tamanho de dente, volume de dente, dente com os vizinhos, estética branca, estética rosa, arco do sorriso. Existe um parâmetro para zênite, um desenho arquitetônico onde o central tem um zênite mais alto, 1 milímetro mais baixo é o lateral e no meio do caminho está o central. Existe uma arquitetura voltada para deixar esse sorriso bonito. Então faz parte do começo, no meu planejamento, eu observar como eu vou finalizar a estética branca e a estética rosa para eu poder falar para o meu cliente o seguinte: olha, no final do tratamento vai precisar de uma restauração, reabilitar um dente, aumentar um canino, para que eu efetivamente consiga uma expansão, pontas de dente, sorrisos mais largos. Então este é o ponto. Finalizar em ortodontia não é tão simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. Então a gente viu nessa série como você pode começar de ponta a ponta, criar um checklist para você definir a sua estratégia. Finalização ortodôntica depende de uma bela intercuspidação, de um belo ajuste de guia canina e guia anterior, além de você ter a estética branca e a estética rosa. E igual importância, quando eu me formei, primeiro era a função, por último a estética. Hoje eu coloco estética e função aqui em cima. Por quê? Porque o mundo exige isso, os nossos selfies exigem isso, os instagramáveis precisam disso. Este é o fato. Espero que você tenha gostado da série. A gente já começa com uma nova série que eu vou mostrar para vocês. Essa nova série é sobre classe 3, mas por enquanto a gente fica por aqui. Se você curtiu a série, comente, compartilhe, me ajude a fazer o canal crescer. Um grande abraço, a gente vê na próxima série. É um prazer ter você aqui comigo no canal do meu YouTube. Grande abraço.